Bom, então, continuando na mesma lógica do final do bloco passado, vou falar um pouquinho para a gente chegar numa visão maior, mais global, mais íntegra, que é o meu objetivo aqui, é o objetivo do Mathieu Pajot no seu livro. Eu vou falar um pouquinho, seguindo essa mesma lógica de trazer uma multiplicidade de símbolos, falar de alguns símbolos concretos agora do céu e da terra, tá? E depois a gente fala também dos simbolismos do centro, desse centro de integração, cujo ápice me parece ser o próprio Jesus Cristo. Quando a gente olha para o céu, né, se relaciona muito claramente com o elemento ar. A gente tem aqui, eu anotei alguns símbolos que aparecem com uma frequência bem grande. A gente tem, por exemplo, a semente, né? A semente, o sêmen, tudo que tem a ver com uma condensação muito grande de sentido num espaço muito pequeno. Isso aparece em trechos evangélicos, né? Fala assim, semente de mostarda, em coisas muito pequenas e carregam, enfim, potencial enorme, né? É claro que esse potencial deve ser concretizado, enquanto está apenas no céu, é apenas uma informação muito grande, né? Um sentido muito grande, mas falta materialização. Tá? A gente tem sempre no polo superior, isso também se refere ao polo do espaço, né? A gente tem as figuras masculinas, a gente tem um homem, nessa relação homem-mulher, o homem sempre aparece como aquele mais ligado ao espírito, a mulher mais ligada à matéria, né? E os dois são complementares, né, nesse sentido. Na terminologia oriental, a gente tem aqui o Yang em oposição ao Yin. O Yin, né, do taoísmo, aquela conhecida imagem. O Yin se refere ao lado terreno, ao lado receptivo, ao lado passivo, ao passo que o Yang aparece como referente ao lado ativo, ao lado masculino. O sacerdote aparece aqui, o monge, o anjo, né, e relacionado ao anjo, todos os animais que voam, né, tem alguma coisa a ver com o céu. Então, especialmente quando eles são animais que voam e são animais puros, a gente tem o sentido positivo do céu, né? E eventualmente podem ser animais, aves de rapina, né? Animais impuros ou predadores, e aí a gente tem um sentido negativo, que remete à ideia de anjos caídos, que podem também ser simbolizados às vezes por insetos, né? Esses animais que ao mesmo tempo voam e em vez de pureza eles denotam impureza, denotam sujeira, tem uma estética que obviamente não nos agrada, né, como seres humanos, diferentemente de um passarinho bonito, de uma pomba branca. Esses animais nos agradam. Agora, insetos são, de forma geral, bastante desagradáveis. Claro que a gente pode explorar aqui, não necessariamente vai ser assim, mas em linhas gerais é isso que acontece. Nas estações do ano, aqui me parece que a gente tem a primavera, né, que é a estação do ano em que há a maior promessa de um futuro glorioso, né, mas que ainda não foi completamente concretizado, né. Essa concretização acontecerá depois, no correr do ciclo, especialmente no verão, mas a primavera é o início. Ou a gente pode ver, se a gente quiser dar um passo ainda atrás, como o simbolismo do solstício de inverno se apresenta aqui. O solstício de inverno, que é apenas a gente pode pensar o solstício como uma semente, né, o começo de um ciclo que está por vir. E não é por acaso que Cristo nasce no solstício de inverno do hemisfério norte, né? Então ele desponta como uma promessa daquilo que está por vir. Ele desponta como uma promessa daquilo que virá, como primavera e depois como verão, né? De tudo aquilo que nasce no momento que parece tenebroso. O simbolismo da arca me parece que tem a ver com isso. A arca, de novo, como semente, né? A gente pensa na arca de Noé, num tempo de dilúvio, que é a dissolução absoluta. A arca aparece como a semente do novo tempo. E, de novo, se relaciona aqui ao simbolismo da semente, do sentido. Existe um sentido absolutamente magnânimo naquela arca, porque, em última análise, não só toda a humanidade futura, mas todos os seres, toda a criação futura está ali, né, condensada naquele espaço muito pequeno. E depois, quando, enfim, o tempo de dilúvio passar e eles encontrarem a terra firme, essa potência vai se concretizar no espaço, né?
Então a gente tem os sentidos, pássaros, as águias, né? Também tem a ver com isso. Tudo tem a ver também com vento, né? Vento, sopro, o sopro do Espírito. Há muitos momentos na Bíblia em que essa imagem é utilizada, né? Como Deus sopra nas narinas de Adão, como Deus sopra a vida no barro. Me parece que até em Cristo isso aparece como saliva, né? Mas aqui a saliva tem muito menos a ver com água, mas tem a ver com algo que sai da boca, tem a ver talvez com o verbo divino, né? Que sai da boca de Jesus Cristo para curar, né? Para dar de novo a vista, a visão para quem não consegue enxergar. Existem outras mitologias que falam do ato de criação como um ato sexual, um ato de ejaculação, que também tem a ver com isso. Então, o próprio símbolo fálico, né, pode aparecer aqui. Obviamente, se a gente está falando do polo masculino, então o símbolo fálico, claro que muito pouco, né, no Ocidente, mas em certas mitologias orientais ou indígenas isso aparece dessa forma. A gente tem a fumaça que se eleva, né, de novo, o símbolo de elevação, a nuvem, o sol, né, eu falei muito do fogo como ligado ao espaço, mas o sol tem a ver aqui com o centro de sentido, com aquilo que dá energia, a gente já falou disso, né, que dá vida à criação. E o sol também pode ser visto como símbolo do centro, mas é muito fácil na experiência diária a gente olhar para o sol como aquele centro irradiador de vida que está acima de nós. Essa é a nossa experiência vivida, né? Eu falei um pouquinho disso quando eu trouxe algumas considerações sobre o geocentrismo, né, a Terra plana, né, essas questões, como há uma implicação simbólica nisso tudo. As estrelas, o pico de uma montanha, né, o ponto culminante de uma montanha. Se a gente pensa no ser humano, a gente tem a cabeça, a coroa, porque fica no ponto mais alto do próprio ser humano. Se a gente pensa de novo no Oriente, tem toda a referência ao chakra da coroa, ao chakra superior, né, aqui que também se relaciona a esse tipo de conhecimento sublime, né, mas que ao mesmo tempo, embora ele seja o ponto culminante, a gente pode dizer, da existência, o que há de mais sublime, de mais elevado, de fato, ao mesmo tempo não é o nosso destino final, né? Esse é um ponto curioso. O nosso destino final não é uma elevação, né, a essas alturas e um voo que despreza a Terra, mas pelo contrário, a integração do céu e da Terra. E por isso que, por outro lado, né, e de forma complementar, existem os símbolos que se relacionam justamente à Terra e que também são tão importantes quanto esses relacionados ao céu. E aqui, quando a gente passa para a Terra, a gente tem como, enfim, trouxe de novo alguns símbolos aqui. A gente tem o ventre, a gente tem a geração, tudo que tem a ver com mulher, né? A gente tem o útero, a gente tem a flor, né? Um símbolo muito importante desse receptáculo que aparece na própria natureza, né? Um receptáculo que ao mesmo tempo embeleza, que ao mesmo tempo é puro, né? Como as flores no Oriente e no Ocidente aparecem como símbolos sagrados. No Oriente a gente vai ter a flor de lótus, por exemplo, que repousa por cima das águas. E no Ocidente, na tradição cristã, para falar só do que é mais próximo, mais conhecido, a gente tem Maria tão claramente relacionada às rosas, né? As flores, especialmente as rosas. E o católico reza o rosário, né? Não é por acaso. Quando a gente lê tratado sobre o rosário, há referências muito claras a como o rosário de fato se relaciona às rosas e como rezar o rosário significa ofertar rosas a Deus. Isso tem um sentido simbólico. Santa Teresinha, que é uma santa tão importante, também é relacionada às rosas, e ela derrama rosas, e nas festividades rosas são entregues, né? Enfim, então tudo que tem a ver com a recepção, com o passivo, o barro, a lama, né? Barro aqui no sentido mais primordial, não de pureza, mas daquela pura potencialidade. A gente pode pensar em que Deus sopra
alento divino, seu sopro espiritual, e a partir desse sopro divino no barro da terra é formado o ser humano, né? Justamente por essa união entre esses dois polos, e nesse momento a gente pode dizer que já está desde a criação prefigurado o próprio destino do homem, que é fazer jus a esse ponto em que ele é posto, né? Esse ponto justamente de união entre céu e terra, entre o sentido absoluto e a manifestação concreta. Me parece que a estação do ano que se relaciona principalmente com isso daqui é o outono, em que as folhas caem, e ao mesmo tempo existe uma fertilidade, uma potência muito grande, tudo que tem a ver com cultivo, com colheita, né, com a terra, as passagens evangélicas, por exemplo, que falam da terra e falam dos problemas da terra quando a terra não é pura, quando a terra não é receptiva, quando a terra é tomada por espinhos ou outros fatores que impedem a germinação. Significa que a terra não está fazendo jus à sua função, né? Não está apresentando a pureza necessária para que haja o casamento espiritual, né? Isso tem, enfim, diversas possibilidades simbólicas aí de exploração. O copo, a taça, né? O cálice, o lar, e ao mesmo tempo a divisão, né? A separação tem a ver com a matéria, o céu tem a ver com a unidade, tem a ver com uma unidade principial mesmo, no sentido de unidade do princípio das coisas. E a matéria, na medida em que ela implica manifestação, ela implica também divisão, ela implica diversidade, ela implica diferentes formas de vida, diferentes criaturas, cada uma expressando a seu modo a existência. Isso pode ser absolutamente glorioso, né? Uma diversidade que glorifica, né? De forma muito rica a existência, a verdade absoluta, a existência de Deus, né? Cada um manifestando diferentes aspectos numa harmonia cósmica muito grande, né? Esse é o sentido magnífico da diversidade, mas a gente tem, obviamente, a possibilidade de conflitos, né? E quando a Terra, que é separatividade, ela se dissocia do céu, como acontece especialmente em tempos em que a dimensão espiritual se perde de vista, obviamente essa faceta negativa, conflituosa, se sobrepõe muito sobre a faceta da harmonia, né, da dança harmônica entre a multiplicidade infinita de seres, tá? E essa multiplicidade, obviamente, tem a ver com a própria ideia de mãe, né? A mãe é aquela que gera. E a terra como mãe é aquela que gera. O taoísmo fala nisso, né? É aquela que gera os 10 mil seres, né? No sentido de que é aquela que gera todos os seres concretos que existem no universo, né? Porque tem esse ponto muito importante, né? A gente fala de terra e a gente pode ser levado a pensar em terra como elemento terra mesmo. Só que a própria terra como elemento não é nada além de um símbolo de uma realidade muito mais profunda dessa potência primordial, a gente pode dizer, né? Dessa matéria-prima, dessa matéria cuja realidade nos é inacessível, mas que serve como matriz a partir da qual se dá toda a manifestação dos 10 mil seres, toda a manifestação de todas as criaturas, de todas as pessoas, de todos os seres, dos mais elevados aos mais rasteiros. Seria impossível que os seres existissem sem esse suporte terreno, esse suporte que possibilita a manifestação. Tudo que tem a ver com cuidado está aqui, tudo que tem a ver com nutrição, materialização. A caverna aparece muitas vezes aqui, a caverna como uma imagem de um útero. A água, né, por mais que eu tenha associado e faça sentido essa associação também da água com o tempo, né, a água como fluxo, como renovação, como batismo, como dilúvio, né, batismo no aspecto positivo, dilúvio no aspecto negativo, mas a água também é uma imagem muito profunda dessa base primordial, né? A água é um elemento que tende para baixo, né? A água é um elemento que segue
sempre o sentido, o seu curso em direção ao ponto mais baixo. E a água repousa, e quando ela repousa, ela se apresenta como uma imagem, talvez a mais próxima que a gente possa conceber dessa matéria primordial que a gente jamais vai conseguir entender, né? Mas se a gente pensar num lago repousante, é o que a gente vê o útero, né? O ser humano, quando está no útero, ele está envolto por água. E a água tem a ver, né? A gente consegue imaginar, a gente já viu cenas em filmes de pessoas que surgem das profundezas das águas, e como isso é uma imagem evocativa, uma imagem que traz um sentido profundo da água como uma possibilidade de manifestação. A gente não sabe o que vai sair dali, e de repente nasce alguma coisa, de repente nasce uma vida. O mar, curiosamente, essa palavra mar tem uma raiz etimológica que lembra muito, por exemplo, mater, que lembra muito matéria, né? Vejam como as palavras revelam coisas aqui, né? Mater, matéria, matriz, mar, tudo isso se relaciona a essa ideia. Ou se a gente vai pro Oriente, a gente pode pensar em Maia, né? Maia também tem esse significado profundo. A um só tempo ela é tomada como ilusão, né? Maia é vista como ilusão, mas ao mesmo tempo Maia é a raiz da própria manifestação, tal como a gente conhece. E ela se torna ilusão a partir do momento em que a gente toma a manifestação como uma realidade autossuficiente, como uma realidade que não encontra a sua razão última de existência no céu, mas como se essa terra fosse em si autossubsistente, autossuficiente e suficiente para sustentar as nossas vidas, né? E daí realmente ela se torna ilusória, porque a matéria entregue a si mesma, ela também é entregue aos ciclos de vida e de morte. Então a matéria, em última análise, ela é entregue à dissolução. Ela é o pó do qual a gente nasce e ao qual a gente é fadado a retornar, se a gente olha para a existência no âmbito puramente material. E a gente pode pensar aqui, né, como Jesus Cristo trata disso, como Jesus Cristo trata da necessidade da gente nascer não mais desse pó, não mais dessa matéria, não mais do útero da mãe, né, como, enfim, essas coisas todas são muito relacionadas, mas sim da água e do espírito, da água e do fogo, né, de um outro tipo de união, que em última análise aponta lá para cima e aponta para Deus, como esse nascimento espiritual é o único nascimento eterno, porque o nascimento puramente baseado na terra é um nascimento que está fadado ao fim, né? Mais cedo ou mais tarde esse fim chega. A terra às vezes tem a ver, do mesmo jeito, pode ter a ver com o mar, pode ter a ver com a floresta, tudo tem a ver com o caos, né? O caos primordial também se relaciona aqui, isso no aspecto mais sombrio, uma floresta escura, principalmente para povos litorâneos, os limites além do mar meramente visível, o que existe para lá do mar. E o que se revela então é um mar profundo, um mar desconhecido, do qual surgem monstros, por exemplo, né? Uma possibilidade de manifestação que, nesse sentido caótico, fora do espectro da consciência, pode dar ensejo ao nascimento de seres absolutamente estranhos e perigosos, né? Mas esse é mais um aspecto, aqui um aspecto negativo desse simbolismo da Terra. No aspecto agora mais positivo, a Terra obviamente tem a ver com concretização, no sentido de resultado final, né? Na tradição cristã, o fim último da existência é material, né? Isso é um mistério, porque ao mesmo tempo que a gente apoia o pó retornará, ou seja, ao mesmo tempo que a tradição cristã deixa clara essa ideia de que a matéria por si mesma ela não é nada, né? Ela é algo cujo fim é a dissolução. Ao mesmo tempo, a promessa última da vida de Cristo, né? E dos outros testemunhos de santos, de corpos incorruptos, etc. Isso não só no Ocidente, tá? Também no Oriente, mas no Ocidente isso é mais enfático.
A promessa última, a partir do corpo glorioso de Cristo, é a ideia de que a própria Terra, essa própria matéria, que é a pura quantidade, né, diria René Guénon, por exemplo, que é a pura separatividade, que é só essa matriz sem vida, essa matéria em si ela pode ser redimida e eternizada. Né? E nesse fim último do homem, nessa união, essa matéria não é desfeita, ela é provavelmente reconfigurada, ela é provavelmente transfigurada em algum tipo elevado de matéria, né, cuja natureza a gente desconhece em absoluto, mas não deixa de ser matéria, né, não deixa de ser terra. Né? Então, uma terra que se eterniza, essa promessa última do cristianismo, que é justamente esse casamento entre céu e terra. E por fim, né, se a gente pensa nesses 4 lados, que correspondem aos 4 elementos, no centro, né, porque os 4 elementos jogados, né, jogados à própria sorte, eles são problemáticos, cada um é problemático de uma maneira. Né? A gente trouxe aqui como o espírito, como o céu, né, ele é problemático se ele se desvincula da terra. O céu tomado em si mesmo, ele se torna gnosticismo da pior espécie, ele se torna desejo de voar para além da existência, né, nas pessoas mais espiritualizadas, ou num sentido um pouco menos elevado, tá? Se a gente sai do nous, né, do espírito, vai para a psique, para a alma, a gente pode pensar em pessoas que se perdem nas próprias imaginações, nos próprios voos intelectuais, na própria vaidade, e esquecem as relações humanas concretas. Tudo isso é perigo, né? Lúcifer, que é a imagem de um anjo caído, tem como pecado central a vaidade. A vaidade é justamente esse voo, né? Essa autoelevação e um desprezo pelas outras criaturas, um desprezo pela humanidade, né? É um orgulho misturado com inveja, né? Esse é o pecado de Lúcifer, é um pecado basicamente ligado ao céu. Né? Então o céu em si mesmo ele é muito sedutor, né? No sentido de que ele é realmente muito elevado, e pessoas que têm experiências com o céu, que têm experiências místicas, né? De alguma maneira, principalmente quando essas experiências são precoces, né? E fora de contextos específicos, quando acontecem quase por acidente, essas pessoas são muitas vezes levadas a um contato muito cedo com o céu, e depois, né, o risco de que essas pessoas voem e não consigam integrar novamente a Terra é gigante, né, porque o trabalho se torna muito difícil, o trabalho de descer se torna muito difícil. Né? A gente tem na Terra, obviamente, o risco, né? Quando a Terra se dissocia do céu, a gente tem o risco do materialismo excessivo, da vida sem sentido, da vida deprimida, da vida cuja razão de ser parece ser simplesmente a gratificação dos sentidos, mesmo que é tudo que resta no final das contas, é o hedonismo, é a busca da autogratificação, etc. E toda ideologia materialista tem a ver com uma terra, a gente pode dizer, dissociada do céu, dissociada das grandes verdades universais, e esse materialismo, em última análise, leva a uma postura diante da vida de absoluto ceticismo, né, de absoluta dúvida em relação a qualquer verdade absoluta. Né? Então, a perda de sentido leva a isso, e leva a necessidade de preenchimento de sentido por inúmeras formas, e todas elas acabam se tornando, no final das contas, indesejáveis, né, complicadas, e ao mesmo tempo, como eu disse, a Terra sem o sentido absoluto leva naturalmente a que a separatividade, as 10.000 criaturas se coloquem umas contra as outras, e cada uma buscando prevalecer em relação às outras, porque elas não têm mais o sentido da unidade, que é justamente o sentido que permitiria uma harmonia. Né? A gente pode pensar numa orquestra, né? num time de futebol, né? Como, enfim, o time ele funciona a partir do momento em que aquela matéria, né? Aquelas peças, aqueles jogadores que são diversos, eles se organizam para cumprir uma ideia fundamental, né? Que é aquela ideia dada pela figura do treinador.
Uma orquestra, uma banda, exatamente da mesma forma, ela se apresenta de forma bonita e harmônica a partir do momento em que todos contribuem, cada um da sua forma, para aquele propósito maior, que está além de cada um daqueles músicos particulares, e cada um coloca os próprios dons a serviço de algo maior do que eles mesmos, né? A partir do momento em que isso não ocorre, a gente cai. A partir do momento em que o céu sai de cena, o que resta é a própria terra, e obviamente o que vai acontecer é uma disputa, ainda que essa disputa seja camuflada, porque o ser humano tem formas muito diversas de esconder a própria torpeza, né, a gente poderia dizer, mas o que vai acontecer de formas mais disfarçadas ou mais escancaradas é uma disputa incessante, né? Isso leva a todo tipo de tragédia, todo tipo de submissão do outro a si mesmo, no sentido ruim da coisa, né? E da mesma forma, se a gente pensa no espaço, né, o espaço desvinculado do tempo, o espaço tomado em si mesmo, ele se torna autoritarismo, ele se torna enrijecimento excessivo, ele se torna a absoluta raiva em relação a tudo que é estrangeiro, a tudo que não é o si mesmo, né? O si mesmo no sentido egoísta da coisa. Então é o eu que olha para o outro e não suporta a mínima diferença, a mínima afronta, a mínima perda de controle, e vai tentando novamente submeter o mundo inteiro a seus próprios desejos, né? A figura clássica do autoritarismo, que pode seguir por caminhos absolutamente catastróficos, né? A gente vê isso no campo político, né? Especialmente na direita política, mas também na esquerda política, quando a esquerda descamba para o autoritarismo, que também não é raro. A gente vê isso acontecer de forma muito escancarada, né? E principalmente na direita, os movimentos conservadores normalmente atrelam isso a ideais religiosos que já se encontram muito dissociados do seu centro verdadeiro, né? Então, principalmente no Ocidente cristão, que a gente vê são movimentos autoritários que se baseiam em algo que já não é nem sombra do cristianismo verdadeiro, mas o cristianismo é usado para fins meramente autoritários, como suporte pretensamente religioso, pretensamente metafísico, porque resta muito pouco de religião verdadeira ali, para um enrijecimento, para o autoritarismo e para o controle puro e simples de algumas pessoas sobre uma multidão, né? Então esse é o espaço levado às suas últimas consequências, e o tempo levado às suas últimas consequências é o fluxo pelo fluxo, né? É a dissolução absoluta de valores universais, a dissolução absoluta das identidades, né? A Terra, a gente pode dizer, levada ainda a um momento posterior, em que as próprias identidades se perdem, em que as coisas de fato deixam de fazer sentido, em que o mundo, a experiência de estar vivo vai se diluindo numa espécie de grande sonho coletivo, a gente pode pensar, numa espécie de grande sonho em que ninguém mais realmente luta ou tem convicção das coisas pelas quais lutar, ninguém mais tem convicção de que realmente existem verdades superiores pelas quais a própria vida deve ser sacrificada, né? E nessa perda de sentido, o que resta é um movimento ainda maior de busca apenas de autogratificação, busca apenas de passatempo no final das contas, né? A vida se torna um enorme carnaval, ou um enorme passatempo, uma enorme distração sem nada de sólido ali, né? Tudo se liquefaz, tudo se desfaz, e em última análise o que se desfaz são as próprias pessoas, né? Que se diluem num universo em que o próprio eu deixa de fazer qualquer sentido, né? Então, se na direita, se no espaço, a gente tem uma identidade que se pretende absoluta, quando é o tempo que prevalece por si mesmo, a própria ideia de identidade se desfaz. E a pessoa já não vê em si mesma absolutamente nada de constante, nada de sólido, e o que resta é um grande fluxo, um grande fluxo das coisas, um grande fluxo de um grande nada sem um sentido maior, né? Não um fluxo em direção a algum lugar, mas um fluxo pelo fluxo em si mesmo. Tudo isso é complicado, né? Todos esses quatro problemas, né, são problemáticos de fato, e é muito difícil dizer que tem um maior do que o outro, né? Todos são absolutamente tenebrosos, cada um a seu modo. E o que acontece é, esses quatro elementos, eles
mostram sua faceta mais bela e verdadeira quando eles se harmonizam entre si, né? Quando o espaço e o tempo se complementam e a gente tem algo próximo, né? Pelo menos tendente a ser próximo àquela figura que eu disse, né, sobre a eternidade, aquela ideia de algo que ao mesmo tempo é absolutamente constante, absolutamente ordenado e absolutamente renovado, absolutamente vivo, absolutamente criativo e tudo junto. E também a gente tem, quando a gente tem essa união entre céu e terra, ou seja, a gente tem o sentido, né? Tudo que é sentido, tudo que é valioso, tudo que é mais elevado na existência, concretizado. E que se manifesta por um lado, sim, em amor a Deus sobre todas as coisas, mas que se manifesta também em amor ao próximo como a si mesmo. Ou seja, no reino das separações e das múltiplas individualidades, que é o reino da Terra, né? É o reino dessa grande... O reino gerado por essa grande mãe dos 10.000 seres. Esses 10.000 seres se olham uns aos outros, não a partir de uma hierarquia rígida, né, ou a partir de uma hierarquia em que secretamente cada um se coloca a si mesmo acima de todos os demais, né, que esse é a terra sem o céu, que descamba no mais puro narcisismo, no mais puro egocentrismo, mas cada um ali, amando-se a si mesmo, ama a todos os demais como a si mesmo, né? Então existe um amor que é o fundamento da própria, se torna o fundamento último da própria existência, que leva obviamente a uma vida da mais pura harmonia, né? Então esses 4 elementos, eles, acho que a grande imagem simbólica é isso, né? São esses 4 polos dialogando harmonicamente. Então percebam que não existe, nenhum desses polos é mal ou bom em si mesmo. O mesmo polo espiritual, né, o polo do céu, ele é o mais elevado, mas ele pode ser profundamente ruim. Tem até aquela ideia de que a corrupção do ótimo é o péssimo, né? Então, justamente esse polo que é o mais puro, o mais brilhante, uma vez corrompido, ele pode levar as piores tragédias, que são as tragédias propriamente luciferinas, as tragédias de orgulho espiritual, etc. Então, nenhum dos polos é em si mesmo ruim, tá? E quando a gente entende isso, muita coisa se resolve, né? A gente pode olhar para, por exemplo, tendências à ordem, e muitas pessoas trazem essa tendência à ordem e tal, sem demonizá-la, né? Como, enfim, muita gente que vai para o espectro, principalmente a política hoje em dia se intromete em tudo, mas, né, então, fundamentalmente, pessoas que caem enfim, que se alinham a visões políticas predominantemente de esquerda, a gente poderia dizer, mais libertárias e tal, quando olham para pessoas que querem a ordem, normalmente demonizam, sem notar que existe o bem, que a busca em si de ordem, de hierarquia e dessas coisas não é um mal. Ela pode ser um mal, mas não necessariamente é um mal. E dentro desse grande todo, ela, pelo contrário, ela é um componente absolutamente necessário. E o mesmo se aplica do outro lado, né? Pessoas que se inclinam à direita, a gente poderia dizer, esses movimentos mais conservadores, mais atrelados à ordem, quando olham para pessoas que buscam a diversidade, que buscam o questionamento de certos padrões histórico-culturais que podem ser de fato questionados, tá? Tendem a também demonizar aquilo, sem perceber que isso pode ser um mal. Pode ser absolutamente terrível, mas ao mesmo tempo, no grande quadro geral, também é um lado absolutamente necessário para a harmonia do todo, tá? Enfim, então a gente começa a perceber que bem e mal não são conceitos atrelados a qualquer um desses polos. E nem o polo da Terra também não é mal, né? Isso também é um erro bastante comum. O polo da Terra, ele pode ser mal, mas ele pode ser maravilhoso. E o cristianismo testemunha isso da forma mais escancarada. Então, enfim, o mal não está em nenhum desses polos em si. O mal está justamente quando esses polos não se integram, ou quando um dos polos impera por si mesmo, sem observar, sem louvar, sem integrar os demais. E o bem, pelo contrário, me parece estar profundamente ligado a uma integração, né? Aqui a gente percebe, me parece, como a integridade do ser humano, essa integridade existencial é o próprio sinônimo, me parece, do bem, né? E da própria harmonia de tudo isso. E não é por acaso, no meu entender, que, de novo, indo para o cristianismo, o maior dos símbolos cristãos, Jesus Cristo
se coloca justamente no meio da cruz, né? Ele é crucificado, e quando ele o faz, ele harmoniza todas essas dualidades. Ele vem do céu, ele desce até os infernos. E quando a gente observa a vida dele, existe um profundo respeito pela ordem, pelas leis. Ele diz mais de uma vez que não veio derrogar as leis e os profetas, mas elevá-los, né? Ou seja, ele não retira um pingo da lei, né, do lado da ordem, mas ao mesmo tempo ele é uma figura profundamente subversiva, né, no sentido de que ele questiona as estruturas, ou seja, o espaço que já se mostra injusto, que já se mostra o espaço pelo espaço, o autoritarismo pelo autoritarismo, que é basicamente uma crítica às figuras dos fariseus, dos mestres e doutores da lei, que já perderam, né? Que já perderam a chave da verdadeira sabedoria e que impedem que outros as acessem, né? Ou que outros a acessem, que acessem a grande chave da sabedoria, o grande segredo, né? Da existência, que é esse segredo da possibilidade de que o ser humano harmonize todos esses polos e, assim o fazendo, de fato se torne como Deus, né? Assim, justamente o que a serpente prometera e que não era uma promessa falsa, né? Esse talvez seja o grande segredo do cristianismo. Existe de fato essa possibilidade, mas essa possibilidade não está pelo caminho apontado pela serpente, que era um caminho de rompimento com aquela grande harmonia, porque o Jardim do Éden era uma grande harmonia, né? A serpente quis dizer ao ser humano que se tornaria como Deus por meio do rompimento daquela harmonia. E o que Jesus Cristo mostra é justamente o contrário, né? Que é pela harmonia, pela união entre céu e terra, pela união entre ordem e diversidade, a gente poderia dizer, que o ser humano atinge o seu ideal último, que é o ideal que no cristianismo atende pelo nome, né? No Ocidente a gente fala muito mais em santificação, mas no cristianismo oriental existe um termo muito bonito, que é deificação, o theosis, né? É o homem que se torna Deus de fato. E se torna Deus por se tornar uma ponte entre o céu e a terra, né? Se torna Deus por encarnar em si essa grande integridade, essa grande totalidade da existência, tá? E Cristo me parece aparecer aí como o símbolo por excelência dessa integração, né? Esse quinto elemento que redime os outros quatro, que harmoniza os outros quatro. E mais alguns símbolos desse quinto elemento eu coloquei aqui, que é o símbolo do centro. São a árvore, né? A árvore que a gente pode pensar aqui principalmente na árvore da vida, que é posta bem no meio do Jardim do Éden. A montanha como essa grande jornada, né? A qual nós somos chamados. O corpo humano, né? Que é obviamente, né? Se Jesus Cristo é um símbolo, o corpo humano também é um símbolo disso, porque Jesus Cristo nada mais é do que o ser humano perfeito, né? O ser humano que é ao mesmo tempo Deus. O coração, né, como o centro do nosso ser, ou seja, existe uma sugestão aqui de que a grande realização não está no topo da cabeça, né, não está nesse voo espiritual, mas sim no coração, que é o ponto de integração último entre todos esses polos. O éter, né, que aparece simbolicamente como quinto elemento, a pedra filosofal, que aparece na alquimia como esse local de integração. Se a gente pensa nos minerais, a gente tem o ouro, né? E o ouro é justamente isso também. Só um minuto que eu já complemento aqui. Bom, vamos continuar aqui. Começou a disparar o alarme de um carro, fiquei com medo de atrapalhar. Não sei se estava dando para ouvir, mas pausei um pouquinho, então retomando. Mais alguns símbolos desse centro. A gente tem a torre, né? Enfim, já falei bastante disso, né? Tudo que tem a ver com essa união entre céu e terra, que curiosamente também é símbolo do espaço, né? O espaço, na medida em que o espaço se torna uma união entre céu e terra. Só que aqui a gente pode pensar no sentido de que existe um espaço que é provisório, né? Que é uma união entre céu e terra que está ainda se insere no curso dos tempos e, portanto, ela é fadada a ser desfeita, né? Uma ordem provisória. A gente tem essa ordem definitiva, né? E exatamente da mesma forma como Jesus Cristo fala, né? Do templo que se destrói, que depois vai ser reconstruído em 3 dias e depois dessa reconstrução ele não se desfaz mais, né? Então a gente tem duas formas. A gente pode pensar numa torre comum e numa torre dourada, né? Por exemplo, numa árvore comum,
né, como símbolo provisório dessa união, e na árvore da vida, como símbolo definitivo dessa união entre espaço e tempo. Né, uma árvore que é posta num local ainda periférico e se torna no máximo um ponto central num momento muito provisório, e a árvore definitiva. A própria ideia da Jerusalém Celeste tem a ver com isso, né? Com uma cidade definitiva, né? Uma sociedade definitiva em que todas as pessoas lá estão deificadas e a própria cidade tem Jesus Cristo ao centro. A mandala, né? A mandala traz esse simbolismo. O Jung adorava mandalas e tal, mas aqui a gente pode compreender o valor da mandala nessa perspectiva tradicional, né? O Jung eventualmente se perde nos labirintos da psique. E numa perspectiva tradicional, a mandala significa justamente isso, né? Existem os 4 lados, né? Que são os 4 lados de um círculo, e no final a gente tem o uno, né? E é sempre isso, né? A multiplicidade, ela encontra sua harmonia quando a gente mantém o foco no uno, né? E o uno é o reino do espírito. Quando a gente perde de vista o reino do espírito, a harmonia também se perde, né? A pérola preciosa, a flor às vezes aparece aqui, do mesmo jeito que a flor aparece como símbolo da terra, né, da terra pura, né, da terra que se abre. A flor tem uma semelhança com o órgão feminino, né? Então existe uma semelhança aí que tem a ver com essa terra pura. Mas ao mesmo tempo existem momentos simbólicos em que aparece, por exemplo, a flor dourada, né? A cor dourada tem a ver, né? O ouro tem a ver. O ouro é a pedra que é terra, né? Que é uma estrutura sólida, que pode ser vista como espaço também, né? Que é algo material, que reflete, que tem uma luz própria, que é como a luz solar, né? Então existe também de novo essa união entre luz e terra, né? Entre sentido e matéria. A estrela de Davi, né? Um símbolo bonito, né? O hexagrama, que é justamente a união entre 2 triângulos, né? Então a gente tem esse símbolo da união entre, né, um triângulo apontando para cima, um triângulo apontando para baixo, né? Então a gente tem o triângulo do espírito, a gente pode dizer, né, que se eleva, e o triângulo que também parece um cálice, também parece um coração, um triângulo invertido, né? Que é o triângulo que aponta para baixo, que é receptivo, né? Essa figura do triângulo que aponta para baixo. E quando ele se une com o triângulo apontado para cima, a gente tem um símbolo muito bonito, né? Obviamente o triângulo apontando para baixo pode ter uma simbologia negativa, como tudo mais na vida, mas quando é integrado, a gente tem um símbolo muito bonito. O símbolo taoísta do Yin Yang, então os símbolos religiosos em geral têm a ver com essa integridade. O símbolo médico, né, que é o símbolo do caduceu de Mercúrio, que é muito curioso, porque a gente tem um bastão, né, uma estrutura sólida ao centro, e a gente tem duas serpentes, né? As 2 serpentes, então, vocês podem perceber como isso, na verdade, condensa toda essa simbologia aqui, né? A gente tem um bastão ao centro que liga o céu e a terra, e a gente tem as 2 serpentes que são os 2 lados, né? Um lado mais rígido e ordenado, que é o lado que a gente tem chamado aqui, né, como a tia Pajô, de espaço, e o lado mais fluido e de renovação e de questionamento, que é o lado do tempo, né? Isso aparece em outras simbologias, já falei isso algumas vezes, como às vezes raios de cor vermelha e azul, ou branca e vermelha, né? Cada uma apontando para um lado. O próprio coração de Jesus, ou o corpo de Jesus, né? A costela de Jesus, que uma vez perfurada faz jorrar água e sangue, né? Tudo isso tem esse simbolismo que me parece apontar para essa dualidade de ordem e fluidez, né? O Oriente gosta de usar ainda a imagem de uma árvore muito especial, que é o bambu, porque fala que o bambu compõe justamente esses 2 lados, né? É uma árvore, né? É algo que nasce da terra e se eleva ao céu, e ao mesmo tempo mantém a sua ordem, né? Mantém a sua estrutura justamente por ser flexível, né? Então, de novo, essa composição entre tempo e espaço. Tá, gente? Olha, foi disparado aqui o bloco mais longo, mas porque eu queria fechar o livro do Pajô trazendo todas essas ideias, tá? E acho que também ao mesmo tempo, se eu conseguir me expressar bem, acho que foi também o bloco mais importante entre todos os vistos até aqui, tá? Porque me parece que nesse bloco foi possível ofertar um panorama simbólico muito abrangente, né? E tratando dos mais diversos temas, mas chegando ao meu ponto central, que era esse ponto aqui.
da integridade, tá bom? Que me parece ser esse o objetivo central de todo o simbolismo. Uma integridade, mas uma integridade alicerçada no espiritual, não uma integridade meramente psíquica, como a gente vê principalmente no Jung, né, que vai usar mandala, etc., mas que vai chegar a conclusões limitadas ao âmbito psíquico. Como ele mesmo diz algumas vezes que esse é o seu objeto. Numa perspectiva tradicional, a gente muda muito isso, né? E como implicação prática, né? Se para o Jung, esse processo de integração dos conteúdos é um processo basicamente terapêutico, um processo de análise de sonhos, um processo de análise do inconsciente, um processo de conversa, de terapia mesmo. Numa perspectiva tradicional é outra coisa, né? A gente consegue focar no nosso objetivo, no nosso centro último, por meio de sacramento, por meio de oração, por meio de um olhar focado justamente naquela pérola preciosa que é o nosso objetivo último, a nossa meta última, e é justamente a meta que nos possibilita seguir andando na direção correta, né? Então esse é o caminho espiritual, um caminho que não perde de vista de que toda essa multiplicidade do 4, ela apenas pode ser harmonizada se a gente não perde de vista o ponto fundamental, o ponto central, que é o coração e que é, na tradição cristã, o próprio Jesus Cristo, que é a figura da integridade, que é a figura da nossa origem e é, ao mesmo tempo, a figura da nossa meta suprema. Tá bom, gente? Acho que é isso. Não vou me alongar mais aqui, tá? Já foram 40 e tantos minutos. Na próxima aula eu vou aprofundar ainda a ideia do simbolismo cristão pela leitura do livro do São Gregório de Nissa, A Vida de Moisés, que traz muitos elementos simbólicos que vão com certeza enriquecer bastante aqui a nossa análise. Tá bom, gente? Obrigado. Até mais.